Prontinho. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estudar o Simple Present. O Simple Present é como se fosse o verbo no presente em português, tá bom? Então, para que ele é utilizado? Ele é utilizado para indicar ações habituais que acontecem no presente. Por exemplo, eu estudo todos os dias. Eu como pizza aos sábados. Então, você sempre fala o verbo no presente de uma coisa que você... de ações habituais. Você também pode usar o Simple Present para verdades universais, por exemplo. O céu é azul, vamos dizer. O céu é azul. A gente olha, todo mundo, em qualquer lugar do mundo, olha o céu de dia e olha e percebe a cor azul. Sentimentos. Eu amo meu filho. É um sentimento. Desejos. Ai, eu quero muito viajar para Disney. É um desejo. Opiniões. Eu acho que... Aí você fala a sua opinião. Eu acho que maçã é mais gostosa do que pera. Ou preferências, né? Porque até preferência também. Eu prefiro maçã a pera. Prefiro maçã a pera. Tá bom? Então, assim, vocês percebem que na língua portuguesa, para falar dessas coisas que eu falei, eu usei sempre o verbo no presente. E assim também é em inglês, tá bom? Então, nós temos aqui alguns exemplos, olha. Plays soccer very well. Vamos repetir? Deixa eu colocar aqui a minha... Só repetir. Repitam aí comigo. He plays soccer. Vocês estão ouvindo bem, né? Eu esqueci de colocar o fone aqui. Então, bora. Eu estou falando agora com a senhora, tia. Tá, meu áudio estava horrível. Eu esqueci de colocar o fone. Mas vocês entenderam o que eu expliquei? Ou Não. Ficou ruim o que eu estava falando antes? Não. Não? Então tá bom. Então vamos lá. He plays soccer very well. Very well. Agora, Isabelle. She loves chocolate. She loves chocolate. Tá com vergonha, Isabelle? She loves chocolate. They go, Marcos, they go to school in the afternoon. Very good. I read, Isabelle, I read the newspaper in the morning. Marcos, we travel to Brazil in December. Então, observe que nós temos aqui, olha, ele joga futebol muito bem. É uma opinião que eu tenho, ó, ele joga muito bem. Ela ama chocolate. Eles vão para a escola de tarde, uma coisa habitual. Eu leio o jornal de manhã, também uma ação habitual. Nós viajamos para o Brasil em dezembro. Essa família vem para o Brasil em dezembro. É uma coisa que eles já têm, já é um hábito deles, tá bom? Então, vamos passar para o próximo aqui. O que acontece? Na língua inglesa, conjugar um verbo, na minha opinião, é mais fácil do que em português. Olha o que acontece. Esse verbo aqui, to work, é o verbo trabalhar. Se fosse em português, a gente falaria eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, né? Sempre com um finalzinho diferente. Em inglês, não.
Observem o que acontece aqui. Em inglês, o verbo fica igual para todo mundo. A gente só vai acrescentar S, deixa eu trocar a cor. Professora, desculpa ter chegado tarde. Oi, Lucas, tudo bem, meu amor? É que eu ia começar a fazer uma live no meu jogo. Ah, depois você me passa isso aí, hein? Quero assistir. É na Twitch, Tá bom. canal de jogos. Então vamos lá, olha só. Vocês acrescentam o S aqui, ó, no verbo, só quando for relacionado à terceira pessoa, que é ele ou ela. Lembrando que esse it aqui serve como ele ou ela também. Só que é quando a gente não sabe o sexo, né? Pode ser, a gente geralmente fala de animais, mas também pode ser bebê, um bebê que a gente não sabe. Você pode falar it, tá bom? Então, deixa eu limpar aqui e nós vamos falar um pouquinho do que acontece. Porque aqui eu falei que era só acrescentar o S, né? Mas tem algumas regrinhas para alguns versos, para alguns verbos, perdão. Observem aqui que os verbos terminados em O, Z, SS, CH, SX e X, estão vendo? A gente vai ter que acrescentar ES. Então, observem aqui, o verbo to teach, que é ensinar, quando eu falo ela ensina, eu vou ter que dizer, ó, she teaches, com S, tá bom? Então, observem aqui que eu coloquei o ES no finalzinho. To watch, que é assistir. Também, ó, watches. To push, que é empurrar. Tá? Observem aqui, ó, o push não é puxar. Push é empurrar. Puxar em inglês é pull, tá bom? Com 2 L's. Bom, acrescentei o ES aqui também. Kiss, kisses. Go, goes. Fix, fixes. E aí nós temos também uma regrinha de quando a gente tem um Y e antes desse Y vem uma consoante, tá? Então, por exemplo, o verbo to fry, que é fritar, a gente vai tirar o Y, colocar o I e acrescentar ES, tá bom? Fly, que é voar, mesma coisa, ó, IES. Flies? Flies, é. Entendi. Flies também pode ser moscas, tá bom? Quer fazer alguma pergunta, Lucas? Não. Stud, que é o verbo estudar, a mesma coisa. A gente coloca o IES, troca o Y. Agora, se a gente tiver uma vogal antes, igual, por exemplo, o verbo play, verbo to play, que é o verbo jogar, aí você não precisa acrescentar, tirar esse Y, tá vendo? Porque antes do Y é a vogal A. Aqui você só acrescenta, tá bom? Ok? Então, vamos fazer algumas atividades aqui. Tá. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Então, deixa eu chamar o Marcos aqui. Cadê, Marcos? Libera seu vídeo aí. Tudo bem. Tem que liberar o vídeo? É só para a gente fazer uma leitura hoje. Peraí. Vamos lá, Marcos. Eu tenho aqui, ó. Eu vou ter que usar o verbo live, que é o verbo morar ou viver. In Brazil. Eu coloco o verbo live aqui no espaço normalmente, Marcos? Ou eu tenho que acrescentar S? Normalmente. É. Então, lê a frase para mim. I live in Brazil. I live in Brazil. Muito bem. Assim, na segunda aqui, Marcos. A mesma coisa, o verbo teach é o verbo ensinar. E aí o meu sujeito é he.
Ele fica normal ou eu acrescento S nele? Esse verbo aqui. Acrescento S. Muito bem, só que ele termina em CH, lembra? Uhum. E aí, então, a gente tem que acrescentar ES, tá bom? Então, leia aqui comigo. He teaches He teaches Spanish Spanish at the at the university. university. Ok. E essa terceira aqui, Marcos? O verbo é prefer. O meu sujeito é Pode. they. Uma pergunta, professora. Pode perguntar. É, pode entrar o is? Não, aqui, Lucas, o que acontece? A gente está estudando o verbo no presente. Desculpa. A gente está estudando o verbo no presente. Quando a gente fala o verbo no presente, o is é o presente do verbo to be. Tá bom? Por exemplo, isso é ele é, ela é. Aqui a gente já esqueceu esse é. A gente está falando ele ensina, ela estuda, eu moro, tá bom? Tá. Ok? Ok, Marcos. Uma das meninas vai pesquisar sobre um Vamos lá. animal de preferência. They, o que acontece com esse verbo prefer? Eu coloco S ou ele fica normal? Jacaré, exato. Júlia vai pesquisar sobre o jacaré. Normal. Normal, muito O bem. animal não tem patas. Eu não Então me lê pra chamo mim, Marcos. They prefer Amanhã desse brincadeira de escola. Italian food. Que animal eu já pesquisei. Muito bem, muito bem. Agora o Lucas. Ok, Lucas? It's your turn. Tua vez agora, Lucas. Cadê você? Ok. Ai, o meu cachorro tá me mordendo. Olha. Ah, Vamos lá, Lucas. Nós temos aqui, ó. She. E aí tem o verbo watch, que é um verbo terminado em CH. E aí? O que acontece com esse verbo, Lucas? A gente vai escrever ele aqui normal ou a gente tem que acrescentar alguma coisa nele? Nós vamos acrescentar, ó. Primeiro a gente teria que acrescentar o S, porque o sujeito é she. Só que como termina em CH, a gente vai acrescentar ES, tá bom? Então, ó. She watches TV every day. Ok? O cachorro tá te atrapalhando, né, Lucas? Não tem problema não. Não tem problema não. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ok, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Depois, a gente fica no finalzinho da aula só falando, tá bom? We, e aí nós temos, o sujeito é we, e nós temos aqui o verbo like. Então, como é que vai ficar aqui? Normal. Porque a gente só vai acrescentar S no verbo quando o sujeito for he, she ou it, ok? Então, essa frase vai ficar we like to go to the beach during the week, ok? Próximo agora, ó. Deixa eu puxar minha imagem para cá. It, e aí nós temos o sujeito it. O que vai acontecer com o verbo push? A gente vai ter que acrescentar S, só que ele termina em SH. Então, a gente não vai acrescentar só o S, a gente vai acrescentar ES, tá bom? It pushes the door when it wants to get in. Então, é alguém falando do animal, ó. Ele empurra a porta quando ele quer entrar. Ele mesmo empurra a porta.
Tá bom? Então, it pushes the door when it wants to get in. You always, então, meu sujeito aqui é o you. Ok? E aí o verbo é arrive. Como vai ficar o verbo aqui? Na forma normal. You always arrive late. Você sempre chega atrasado. Ou você sempre chega tarde. Ok? She always. Aí agora nós temos o sujeito she. E o verbo é kiss. Então, primeiro, o sujeito é she, o verbo tem que terminar em S. Só que o verbo kiss já termina em S. Então, o que a gente vai fazer? Acrescentar ES, ok? She always kisses her grandma before leaving. Ela sempre beija a sua avó antes de sair. He. E aí a gente vai ter que usar o verbo go. Então, o sujeito é he, o verbo tem que ter S. Verbo terminado em O, o que a gente faz? Acrescenta ES. He goes to the gym on weekends. Ele vai à academia nos finais de semana. She, e nós temos aqui o verbo fix, que é consertar. Então, como vai ficar? She fixes her car by herself. Ela mesma conserta o seu carro, ok? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre isso aqui, ó. How to have the most productive morning. É como ter uma manhã bem produtiva. E nós vimos alguns verbos, por exemplo. Verbo wake up, verbo meditate, screen time, workout, shower, get dressed, breakfast, study or read, and move on a day. Vamos supor que eu queira fazer uma frase aqui, dizendo que o Marcos acorda às 7 horas da manhã. Como é que seria isso? O meu verbo acordar é o verbo wake up. Na verdade, a parte do verbo que a gente vai usar é esse wake aqui. Tá bom? Então, como é que eu vou dizer Marcos acorda às 7? O verbo é wake. Eu tenho que acrescentar alguma coisa nele? Não. Marcos acha que não? É porque é Sim, você sim. mesmo. É porque você mesmo, Marcos. Mas pensando que Marcos é uma outra pessoa, o Marcos, ele, aí você coloca wakes up 7 o'clock. Isso aí, muito bem. At 7 o'clock. Muito bem, Marcos. Muito bem. Ok? Isabelle está quietinha. Eu quero falar agora que o Lucas, ele se arruma. O Lucas se arruma todos os dias. Então, o Lucas, o verbo se arrumar é o get. E aí, eu tenho que acrescentar alguma coisa? Tenho, porque o Lucas é ele, né? He. Então, ó, Lucas gets dressed every day. Todo dia ele se arruma. Vou dizer agora que a Isabelle, olha só, agora esse verbo é diferente. O verbo tomar café da manhã é have breakfast. Estão vendo? E aí, eu vou formar uma frase com esse verbo. Deixa eu até mudar de cor. Have breakfast. O que vai acontecer? Muda tudo, peraí, deixa eu mudar.
Prontinho. Aí, eu vou dizer, ó, Isabelle. O que vai acontecer? Esse verbo have, pessoal, que tá aqui, a gente não acrescenta S nele, ele é um verbo irregular. O verbo irregular, ele muda bastante, tá bom? Ou seja, olha o que vai acontecer. O verbo have vai ficar assim, ó, has. Has breakfast at 10. Isabelle toma café às 10 da manhã, tá bom? Desculpa. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, ó, esse verbo irregular aqui, ok? Vamos lá, então vamos relembrar aqui um pouquinho desse texto que a gente viu, tá? Primeiro, eu quero mostrar para vocês uma coisa, para a gente relembrar. Os verbos, tá bom? Prestem atenção, ó. My name is Annie, and this is what I normally do. Então, ó, I do, o que eu faço. Aí ela diz aqui, ó, Calma aí. I love, eu amo. I wake up. Estão vendo? We like, ó, nós gostamos. Estão vendo? Só que quando ela for falar aqui do pai, ela usa o verbo com S, com S no final. Tá vendo? Por quê? Porque o pai é o mesmo que ele, né? Que é o nosso pronome he. Então, toda vez que o verbo estiver relacionado ao pronome he, she ou it, a gente vai ter um verbo terminado em S. Filha da mãe. Tá bom?